iniciando o nosso bate-papo, né? Sabe que, até falando nos bastidores aí, há muito tempo eu tento entender como é que é ser corintiano. Eu já passei horas pensando sobre isso, e eu vejo que ser corintiano é diferente de tudo que os outros torcedores vivem com os seus times. Vai além, por exemplo, do futebol. É um estilo de vida, né? Vai além, por exemplo, do ganhar e perder, como dizia já Toquinho, né? Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Eu vejo que ser corintiano é simplesmente ser, né? A gente não escolhe ser corintiano, a gente simplesmente nasce e uma hora ali a gente se reconhece corintiano. E em um de seus vídeos, né? Um dos seus últimos vídeos, eu acredito que você tirou assim do abstrato para o concreto exatamente quando você falou sobre a corintiologia. Então, eu queria que você dissesse para a gente, trouxesse para os nossos telespectadores, o que é de fato essa corintiologia, que representou assim perfeitamente. Olha, eu acho que eu nem fui buscar isso, porque isso é uma coisa que nós sentimos, nós vivemos isso, né? O Corinthians, eu acho que é o único time que tem uma religião, que é o corintianismo. Citei isso já também para vocês, tá? É o único time que se procura entender o que é essa essência, porque ela preocupa tanto os nossos rivais, porque ela nos une tanto em relação a tudo isso que acontece no mundo de fora, no mundo abstrato e até no mundo concreto, por que não? No mundo do imaginário. E o Corinthians, se você analisar que o campeonato, a primeira partida de futebol foi em 1895 aqui, ali no Campo do Carmo, entre São Paulo Railway, que jogava lá naquela época o Charles Miller, quando ele veio, né, para o Brasil em 1895, trazendo as bolas, os livros de regras, os uniformes, a bomba, tudo. E o Campeonato Paulista começou a ser disputado só em 1902, no Campo do Velódromo, que era o velódromo que foi trazido para cá em 1857 pelo Antônio Prado. Então tudo aquilo era muito difícil, era um mundo completamente impenetrável. E uma camada de meninos, né, naquela época, que tentavam tirar dessa elite a primazia de disputar uma partida de futebol, talvez tenha sido esse o grande impacto que tenha causado. Como é que alguém, né, que não tinha nome, que não tinha jogadores, porque várias vezes rejeitaram a ideia de emprestar jogadores, como é que um time como esse poderia transformar essa comoção, né? Porque quando o Corinthians sai, por exemplo, que ele sai do Bom Retiro para jogar no campo da Ponte Grande, o protesto foi muito grande, porque os imigrantes que chegavam ali e também os comerciantes se identificaram demais com o Corinthians. Então vinha gente da Penha, vinha gente do Brasil, vinha gente lá das Perdizes, vinha gente do centro da cidade, tudo quanto era lugar, vinha gente para ver esse time jogar, que era uma novidade. E foi a primeira vez que a imprensa esportiva de São Paulo falou de um time varziano, com tanta expectativa criada em cima dele, porque é o seguinte, o Corinthians é o único time em que a torcida veio antes do time de futebol. Começa em 1909 com a ideia de se montar um time de futebol, um time de operários que não tinha nome. Isso era uma coisa completamente rejeitada pelo Paulistano, pelo Germânia, pelo Mackenzie, pelo Clube Atlético Ipiranga, pelo Wanderers, esses times que mandavam no futebol naquela época. Então, não era só a questão de você jogar futebol, era a questão de você quebrar o preconceito e de entrar dentro de um contexto que era muito difícil naquele momento. E o Corinthians teve a coragem, né, de fazer isso, jogou 2 anos praticamente como um time amador, como um time varziano, e a partir de 1913, quando surge o nosso primeiro distintivo, o CP, bordado pela dona Antônia Peroni, esposa do Rafael Peroni, que é um dos fundadores do clube, que faz aquele distintivo, juntamente com o Hermógenes Balbui, que é o irmão do Amílcar Balbui, um dos primeiros ídolos do Corinthians. Então, todo esse processo de sentimento e de envolvimento começou a englobar de uma maneira tão forte que era exatamente para quebrar essa resistência que existia em relação a isso. Como você vai entrar num seio, é a mesma coisa que você chegar hoje e querer popularizar o golfe. Vocês que estão nos Estados Unidos, que o golfe aí é um esporte muito jogado lá, aqui não, aqui praticamente se desconhece as regras, se desconhece o jogo. É a mesma coisa que chegar um grupo e falar, não, nós vamos popularizar aqui nos Estados Unidos agora o golfe. Vai ser um esporte de massa, esporte de multidão. Então, eu acho que pelo nome, eu acho que pela essência,
Eu acho que por tudo aquilo que foi a transformação dessa história longínqua que eu te falei, nos bastidores, que começa em 395 a.C., né, que passa pelos romanos, que passa pelo apóstolo Paulo, quando escreveu a maioria das suas cartas lá em Corinto, porque era um lugar de muita bagunça, lugar de muita corrupção, lugar de muitos crimes, assassinatos. Talvez a gente tenha trazido um pouquinho dessa essência, e é por isso que até hoje nós não temos paz, né? O Corinthians é um time que não tem paz. O corintiano nunca vai morrer de tédio. De tédio a gente não vai morrer nunca. É altos e baixos, a gente não consegue ter uma linha tênue. Eu acho que tudo isso envolve o que esse estudo, o que seria a corintiologia em relação ao sentimento. É algo que você não explica e você sente. Você sente. Muitas vezes você vai se perguntar, depois de uma derrota, por que eu ainda torço para esse time? Eu, quando era moleque, eu cansei de ver, com 10, 11 anos de idade, naquela época o Corinthians tinha mais de 100 mil sócios. Os sócios iam no Pacaembu ou na Fazendinha, quando o Corinthians perdia um jogo, eles rasgavam e diziam, nunca mais eu volto aqui. Você ia no jogo seguinte, o cara estava com a carteirinha nova e novamente sentado na arquibancada. Então tem coisas que são inexplicáveis. Eu acho que eu me estendi demais na resposta, desculpa aí. Mas é mais ou menos isso que eu estou tentando trazer para vocês.